Olá, alunos. Vamos aí para a nossa quarta aula de filosofia do terceiro bimestre. Então, nesta aula, nós vamos falar aí sobre a geração neném. Então, o tema da nossa aula, geração neném, conteúdo, 3 concepções de liberdade, libertarismo, determinismo e dialética. Esse conteúdo está no caderno do aluno, nas páginas 72 e 73, e está também nessa aula aqui do YouTube. Então, habilidade: analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas. Então, você sabe o que é geração neném? Então, para realizar esse exercício de reflexão, sugerimos que assista à entrevista da TV Senado sobre a temática. Então, 23% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Então, eu entrei lá na TV Senado e não consegui acessar, aquilo que está proposto ali. Por quê? Eu acessei o vídeo no YouTube, mas o vídeo não tem som, está sem o áudio. Então, eu procurei aqui e acessei outros 2 vídeos que eu vou disponibilizar para você. Então, veja bem, o objetivo da aula é analisar o mundo do trabalho e da política a partir de teorias filosóficas. O mundo do trabalho tem suas próprias exigências e compete ao Estado, através da educação e de suas políticas públicas, proporcionar aos jovens estudantes soluções para os mais diversos problemas que dificultam o acesso ao estudo e ao trabalho. Então, o Estado, quando nós nos constituímos em sociedade e assim constituímos o Estado então assume essa parcela de responsabilidade para com os cidadãos, E então ele deve então cumprir essa sua parcela de responsabilidade. Então, vamos agora ver, nós temos aqui 2 vídeos, Eu vou abrir aqui um. Então, o vídeo está aqui. Então, aqui nós temos um vídeo nesse canal aqui, Então, esse canal aqui, ele tem a opinião de uma psicóloga, a ideia de uma psicóloga sobre a geração neném, e nós temos também aqui, esse outro canal aqui, que eu também pesquisei para você, para que você possa também ter uma noção um pouco melhor do que é essa geração neném, Então, nós vamos ler um texto, vamos analisar, mas aqui, você pode ter informações. Então, aqui nesse Repórter Ciência, você vai ter informações mais específicas de onde surgiu o termo e tudo mais sobre a geração neném. Então, vamos aí para a nossa aula. Fica aí para você depois essa pesquisa para você se inteirar melhor de toda a problemática desse assunto da chamada geração neném. Então, diz aqui que 23% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Por quê? Por que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam? Porque eles não querem? Ou porque eles não têm condições? Porque o aparelho do Estado não oferece a esse jovem a condição para que ele trabalhe e para que ele estude, Então é isso que nós vamos tentar entender agora. Então, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham e nem estudam, jovens nem. Na maioria, mulheres e de baixa renda. Um dos maiores percentuais de jovens nessa situação entre 9 países da América Latina e Caribe. Então nós temos
um dos maiores percentuais. Enquanto isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou à capacitação. 13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo. Então veja bem que, pela pesquisa, a porcentagem dos jovens brasileiros que estão trabalhando e estudando ao mesmo tempo é muito pequena. As razões para esse cenário, de acordo com o estudo, são problemas com habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, é aquilo que nós estamos trabalhando aí atualmente na escola, né? As dificuldades que nós temos de aprendizado, falando tanto de habilidades, né? Por que que nós temos que nos preocupar com as nossas habilidades, ter um pouco mais de carinho com aquela habilidade que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa desenvolver, e principalmente as nossas habilidades socioemocionais, porque essas são as que mais contam no mercado de trabalho hoje em dia. Né? Então, minha capacidade de entender o outro, minha capacidade de se relacionar com o outro, minha capacidade de conseguir trabalhar bem em equipe, de me relacionar bem com os outros dentro da equipe, de aceitar a autoridade, aceitar a liderança. Então, todas essas capacidades que nós temos, socioemocionais, que nós estamos trabalhando no projeto de vida, aqui são fundamentais. Falta de políticas públicas, né? Aí entra o poder do Estado, né? Como eu já disse, o Estado ele tem um grande poder sobre a sua vida, de determinar a sua vida e o seu futuro, e você deve prestar muita atenção nisso. Você não deve confundir Estado com políticos, com politicagem, né, partidária. O Estado é uma coisa, o Estado somos todos nós e aquele aparelho que cuida de todos nós. Obrigações familiares, né? Então muitos de nós temos muitas obrigações familiares, e isso impede a gente de estudar, impede a gente às vezes até de trabalhar, né, com parentes, filhos, avô, avó, entre outros, né? Então essas obrigações familiares elas pesam bastante, né, dentro dessa questão do estudo para o jovem. Nem. Então, de acordo com a pesquisa, embora o termo nem possa induzir a uma ideia de que os jovens são ociosos e improdutivos, 31% deles estão procurando trabalho, principalmente os homens, e mais da metade, 64%, dedicam-se a trabalhos de cuidado doméstico e familiar, principalmente as mulheres. Então veja bem que os jovens estão procurando trabalho. Então é preciso que haja uma política, né, bem clara nesse sentido de que o jovem ele não tem experiência. Então, se ele não conseguir um primeiro emprego, ele nunca vai ter experiência. Ele vai chegar a 18, 20, 30, 40, 50, 60, vai morrer sem experiência. Então é preciso que a sociedade perceba que você, jovem, não tem experiência. E se você não trabalhar, você não vai adquirir a experiência. Né? Só estudando competências cognitivas, habilidades cognitivas ou socioemocionais, você não vai adquirir experiência para entrar no mercado de trabalho. Então, 31% estão procurando, mas exige sempre a experiência. E a experiência você só adquire trabalhando, né? E mais 64% dos jovens, como você, ele se dedica a um trabalho, a algum afazer doméstico, alguma coisa que envolve a família. Ou seja, ao contrário das convenções estabelecidas, este estudo comprova que a maioria dos nem, né, não são jovens sem obrigações, e sim realizam outras atividades produtivas, diz a pesquisa. Então, não é jovem nem porque nem trabalha nem estuda porque não quer ficar folgado, não quer fazer nada, quer aproveitar a vida. É um jovem nem, a maioria deles, porque não tem oportunidade, né? E isso está presente aonde? Nas políticas públicas. A melhora de serviços, os subsídios para o transporte, uma maior oferta de creches para que as mulheres possam conciliar trabalho e estudo com os afazeres domésticos, são políticas que podem ser efetivadas até no curto prazo, segundo Joana, uma das pesquisadoras, né? Então, tudo isso é função de política pública.
E é o Estado quem deve prover essas políticas públicas para o cidadão. Com base nas informações, os pesquisadores indicam ainda a necessidade de investimentos em treinamento e educação e sugerem ações políticas para ajudar os jovens a fazer uma transição bem-sucedida de seus estudos para o mercado de trabalho. Então é o que eu dizia agora há pouco, né? É preciso um grande investimento, né, em treinamentos e educação. Mas para isso é preciso o quê? Perceber qual é realmente, né, a inclinação, qual é realmente a aptidão, qual é realmente, né, aquela competência que aquele jovem tem para o mercado de trabalho. Não adianta dar um treinamento de robótica para quem não se interessa por isso, ou dar um treinamento aí de primeiros socorros para quem também não se interessa por isso. Então essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai chegar no mercado de trabalho, ela não vai conseguir trabalhar, porque embora ela tenha o treinamento, ela não tem aptidão, ela não tem vontade, não tem desejo de exercer aquela profissão. Então isso é que é preciso ficar bem claro para você, jovem, né, que está aí e que necessita do treinamento e que necessita da escola para isso. Então é preciso que você observe essa questão que nós estamos falando muito na escola pública, que são as suas competências e habilidades. São suas. As competências e habilidades são suas. Você que deve percebê-las, porque a hora que chegar aqui no treinamento, a hora que chegar aqui nessa transição para o mercado de trabalho, aqueles que se perceberam, aqueles que estão aí mais conscientes de si mesmo, esses sairão na frente e ocuparão as melhores vagas. Então é preciso que você comece a se preocupar um pouco mais com as suas habilidades, né? Realidade brasileira. No Brasil, há cerca de 33 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos, o que corresponde a mais de 17% da população. Segundo a pesquisadora do IPEA, Enide Rocha, o país vive um momento de bônus demográfico, quando a população ativa e maior que a população dependente, é maior que a população dependente, que são crianças e idosos. Então, ou seja, daqui a pouco o Brasil terá, né, milhões de pessoas preparadas, prontas para o trabalho, para que elas possam então prover aquelas que estão aí, né, dependente. Então, ou seja, você jovem, você vai constituir a força de trabalho, pagar o imposto, pagar aquilo que vai ser utilizado para, né, prover a vida das crianças e daqueles que são aposentados, aqueles que são dependentes. Então, além de estar em uma onda jovem, que é o ápice da população jovem. Então, o Brasil ele está aí na crista da onda. Nossos jovens estão aí, né, cada vez mais tomando o país inteiro, o mercado de trabalho e tudo mais. Então é preciso prestar muito atenção a essa realidade brasileira e as políticas que são feitas para os jovens, né? O que está se preparando para esse jovem? Quem está preocupado com esse jovem? Né? Aí sim entra as relações políticas, os políticos que estão, os partidos políticos que estão realmente preocupados com políticas para esse jovem. Quais são os partidos que estão preocupados em prover políticas para o jovem, para que ele possa ter um bom ensino, para que ele possa ter uma boa transição ou para que ele possa ser aceito no mercado de trabalho. Então, é o momento em que os países aproveitam para investir na sua juventude. Esse momento que o Brasil está atravessando. É o momento em que os países, os outros países todos, investiram na sua juventude. Porque investindo na juventude, você está investindo no futuro do país. E o país somos todos nós que aqui vivemos dentro do território, né, da República Federativa do Brasil. Então devemos voltar a falar das políticas para a juventude que já foram mais amplas, para não produzir mais desigualdade e para que nosso bônus demográfico não se transforme em um ônus. Então veja bem, aqui nesse destaque que eu coloquei para você, existe uma informação importantíssima, né? As políticas públicas são importantíssimas na determinação do seu futuro, né? Elas já foram mais amplas.
Observe, já existiram no país mais políticas voltadas para a juventude. Agora existem menos. Elas abrangem menos necessidades daquelas as quais vocês necessitam, para não produzir mais desigualdade. Então, ou seja, a falta de políticas públicas para vocês jovens produz a desigualdade, porque às vezes você não tem, né, a mesma condição que o outro. Embora você seja um ser humano como o outro, tenha, né, todas as faculdades e capacidades do outro, por motivos econômicos, pelos mais diversos motivos, né, você não tem o mesmo grau de igualdade. E aí, embora você tenha o mesmo intelecto, você não tem a mesma condição material de estar com o outro no mesmo lugar, na mesma hora, disputando a mesma vaga de trabalho. Então, é para que nosso bônus demográfico não se transforme em ônus. Então, essa juventude toda que agora está aí, o Brasil cheio de juventude, cheio de força, cheio de vida, daqui a pouco, se você não tiver uma vaga no mercado de trabalho, se você não conseguir se estabelecer na vida, se você não conseguir um futuro para você, automaticamente o nosso Brasil não terá futuro, porque ele depende de você que é jovem hoje. Então, além das indicações constantes no estudo, ENIDE também destaca a importância de políticas de saúde específica para jovens com problemas de saúde mental, traumas e depressão. Então, tudo isso aqui é um direito seu. Você deve lutar por esses direitos de forma política. Por isso que nós falamos tanto esse bimestre de política, né? Mais uma vez eu ressalto, não confunda política com políticos, com partidos políticos, com politicagem partidária, que às vezes não obedece muito à ética e à moral. Considere política como aquilo que influencia o seu custo de vida, o seu futuro, né? Então está aí o link para o texto, você entra lá, pode ler o texto na íntegra. Então qual é a nossa atividade proposta? As referências à geração neném trazem considerações sobre o privilégio de uns em detrimento de outros no mundo do trabalho. Então, observe lá, como eu disse agora há pouco, essas políticas, né, que apontam aí para a geração neném, elas trazem considerações sobre o privilégio de uns em detrimento de outros, né? Alguns aí estão levando uma certa vantagem, porque não existe uma política de igualdade em certos setores. Então, eu quero que você responda a essa questão, né? Se as referências à geração neném trazem considerações sobre o privilégio de uns em detrimento de outros no mundo do trabalho. Então, se você acha que sim, justifique a sua resposta, por quê? Se você acha que não, também justifique a sua resposta. Se você acha que não existe privilégios para alguns no mercado de trabalho, tudo bem. Se você entende que sim, então justifique a sua resposta, né? Segundo Montesquieu, no governo republicano, as autoridades devem ser escolhidas pela virtude, pois uma autoridade deve atuar na esfera pública visando o bem comum. A partir dessa consideração, redija um comentário sobre as virtudes necessárias ao governo republicano frente ao desafio das juventudes contemporâneas. Então você vai redigir para mim um comentário. Então eu quero aí pelo menos umas 5 linhas nesse comentário sobre as virtudes necessárias ao governo republicano frente ao desafio das juventudes contemporâneas. Então você observando aqui, né? A gente pode entrar aqui, procurar aqui o que é virtude, né? Virtude aqui, significado. Então veja bem, virtude, qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Então aquilo que é correto e desejável para a maioria, né? Conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta, dignidade. Então, isso é ser um sujeito virtuoso, né? Virtude. Virtude é uma qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente humana, ausente nos outros animais, os quais são regidos apenas pelo instinto. Então, veja bem que, né,
quais são as virtudes necessárias diante daquilo ali ao governo republicano. Ele tem que pensar no conjunto, ele tem que pensar no todo, ele tem que agir de forma correta, ele tem que agir pelo caminho do bem. Então, como o governo republicano tem que se portar diante do desafio das juventudes contemporâneas. Então, nós acabamos de ver aí que nós temos a juventude chamada de nem-nem. Então, diante desse desafio do nem-nem, aquele que nem trabalha e nem estuda, quais seriam as virtudes necessárias para um governo que busca resolver esse problema dessa juventude aí neném? Então, faça sua resposta aí no formulário. Então, isso aqui que está aqui é apenas para você ter acesso ao material. Então, você não precisa entrar lá no formulário. Basta você ver aqui e elaborar a sua resposta. Depois que você elaborou a sua resposta, então você vai acessar o formulário e vai colocar lá, digitar lá, colar, né, se for o caso, se tiver no computador, não, você vai digitar lá a sua resposta lá no formulário do Google, né? Então não me envie respostas de filosofia, né, por foto ou por arquivos. Eu quero que você me responda aqui pelo formulário, tá? Então, boa aula para você. Qualquer coisa nós estamos aí no grupo do WhatsApp para tentar resolver as questões, tá? Então, bom estudo, boa aula para você e até mais.